Eu me chamo Marcelo, tenho 40 e poucos anos, e por muito tempo eu vivi um sonho que muita gente teria inveja de viver. Fui produtor de um dos maiores cantores sertanejos do Brasil. Não era qualquer um. Era aquele que lotava estádios, que você via na televisão todo fim de semana, que não saía das paradas de sucesso. Eu estava ali, por trás das cortinas, organizando shows, turnês, entrevistas. Eu vi tudo de perto. Só que o que ninguém sabe é o preço invisível que esse sucesso carrega. E hoje eu estou aqui contando isso, porque eu sei que meu silêncio quase custou a minha alma. Quando eu comecei nesse mundo da música, eu era só um jovem cheio de sonhos. Eu não acreditava em nada além do trabalho duro. Sempre achei que sucesso era questão de esforço, talento e um pouco de sorte. Eu ria de histórias sobre pactos, sobre o diabo no meio da fama. Para mim, isso era conversa de gente invejosa. Mas a vida me colocou num lugar onde eu vi coisas que, sinceramente, até hoje me deixam sem chão. O cantor com quem eu trabalhei era uma estrela. Carismático, simpático, aquele cara que você olha e pensa, esse nasceu para brilhar. Ele tinha um talento indiscutível, uma voz que arrepiava e uma presença de palco que dominava multidões. Mas tinha algo além, algo que eu não conseguia explicar no começo. Era um magnetismo estranho, sabe? Como se ele hipnotizasse quem estivesse perto. Só que eu pensava, é o dom dele, né? Com o tempo, fui ganhando a confiança dele e da equipe. Eu via tudo, dos ensaios aos bastidores, da montagem dos palcos às conversas de camarim. Eu estava lá, e foi assim que eu comecei a notar certas coisas. Pequenas, sutis, mas estranhas. Um clima pesado que surgia em alguns lugares. Sussurros que ninguém sabia de onde vinham. Pessoas que olhavam para o cantor de um jeito, como se vissem algo a mais. No início, eu achava que era coisa da minha cabeça. O cansaço, as viagens, o estresse, a gente dormia mal, comia mal, vivia de aeroporto em aeroporto. Era normal ficar meio paranoico. Mas não era só comigo. Eu comecei a ouvir cochichos. Técnicos de som, roadies, músicos, eles falavam baixinho, em tom de medo, sobre coisas que não conseguiam explicar. Teve um dia que um dos iluminadores disse que nunca mais queria ficar sozinho perto do palco quando as luzes apagavam. Ele jurava que via sombras onde não tinha ninguém. Eu ri na hora, brinquei com ele, mas por dentro aquilo ficou, porque eu também sentia. Eu sentia um arrepio estranho sempre que passava perto do camarim do cantor. Um frio nas costas, uma sensação de estar sendo observado. Mas o que mais me marcava era o olhar do cantor. Quando ele estava com o público, era um show à parte. Sorriso, brilho nos olhos, alegria. Mas nos bastidores, às vezes, ele ficava sério de repente. O olhar dele ficava distante, pesado. Eu cheguei a pegar ele encarando o nada, como se estivesse ouvindo alguma coisa que só ele ouvia. Quando eu chamava, ele disfarçava, dava uma risada e mudava de assunto. Eu tentava ignorar. Eu pensava, não é da minha conta, eu tô aqui para trabalhar. Só que quanto mais eu tentava não ver, mais as coisas me chamavam a atenção. Certa vez um técnico disse, você já reparou que o clima pesa quando ele chega? Parece que o ar fica mais denso. Eu não respondi, mas no fundo eu sabia que era verdade. Ainda assim, o sucesso falava mais alto. A agenda de shows lotada, o dinheiro entrando, os convites para programas de TV, tudo isso fazia a gente fechar os olhos para qualquer coisa estranha. A verdade é que o dinheiro, ele cega a gente. Eu estava ganhando bem, minha família estava tranquila. Quem ia querer mexer nesse vespeiro? Eu lembro que numa dessas noites de show, eu estava sozinho no camarim, organizando os horários e as músicas. De repente, eu ouvi um sussurro, bem baixinho, no meu ouvido. Eu me virei rápido, mas não tinha ninguém. O coração disparou. Eu suei frio, fiquei parado esperando ouvir de novo, mas só tinha o som abafado do público lá fora. Eu saí dali rápido, inventei uma desculpa qualquer.
essas coisas começaram a mexer comigo. Eu evitava ficar sozinho nos bastidores. Tentava sempre estar com alguém, puxava conversa. O medo crescia, mesmo que eu não admitisse para mim mesmo. E o pior, eu sentia que o cantor sabia o que eu estava percebendo. O jeito que ele me olhava era como se dissesse: eu sei que você sabe. Apesar disso, eu continuei. Eu precisava do emprego, precisava do dinheiro. Eu me convencia de que era só minha cabeça pregando peças. Mas cada dia ficava mais difícil ignorar. Sempre tinha alguém contando um episódio estranho, sempre tinha um olhar desconfiado, um comentário sussurrado. E o cantor, cada vez mais famoso, mais poderoso e mais estranho. O que me deixava confuso era que, publicamente, ele era o mesmo cara de sempre. Sorridente, simpático, humilde. Todo mundo amava ele, mas quem vivia nos bastidores sabia que tinha algo por trás daquele sorriso. Eu não sabia o que era, ainda não. Mas algo dentro de mim dizia que eu não ia querer descobrir. Teve uma noite que eu cheguei no hotel depois de um show e o porteiro me olhou estranho. Ele perguntou: "O senhor tá bem? Tá pálido." Eu sorri sem graça, disse que era só cansaço. Mas a verdade é que eu não estava dormindo direito fazia semanas. Eu tinha pesadelos, sonhava com corredores escuros, com vultos que me chamavam pelo nome. Eu não contei isso para ninguém, ia parecer maluquice. Mas no fundo eu sabia que tinha a ver com o cantor, com o que ele carregava. E quanto mais eu pensava nisso, mais o medo me consumia. Eu comecei a me perguntar: vale a pena estar aqui, no meio disso tudo? Mesmo assim, eu continuei. Eu dizia para mim mesmo: é só mais uma turnê, depois eu paro. Mas eu não parava. O dinheiro era bom demais. A fama por tabela também era tentadora. E lá dentro, eu ainda queria acreditar que tudo não passava de coincidência. Só que o que eu ainda não sabia é que aquilo era só o começo. E que um dia eu ia ter que escolher entre continuar no meio da fama ou salvar a minha alma. Mas isso eu conto depois. Eu lembro até hoje da noite em que tudo começou a mudar de verdade. A gente estava numa cidade pequena do interior, sabe? Daquelas que o povo nem sabe direito o que é um show grande. O público era morno, o som deu problema, o palco era improvisado. Tudo deu errado naquela noite. O cantor estava visivelmente irritado. Ele até tentou disfarçar, mas eu que convivia ali todo dia, via que ele estava esgotado. Parecia que um peso gigantesco estava sobre ele. Quando o show acabou, ele desceu do palco e foi direto para o camarim, sem falar com ninguém. A equipe se entreolhou, mas ninguém ousou dizer nada. A gente sabia que ele era profissional, mas aquela frustração era nova. Eu fui atrás dele para avisar sobre a logística do dia seguinte, mas ele não quis atender. A porta trancada, silêncio lá dentro. Eu bati algumas vezes, chamei. Nada. Era como se ele nem estivesse mais ali. Passou 1, 2, 3 horas e nada dele aparecer. A equipe começou a ficar preocupada. Pensamos em arrombar a porta, mas aí o segurança jurou que viu ele saindo pela porta dos fundos do camarim, sozinho, com o capuz do moletom na cabeça. E o mais estranho, ele saiu a pé, sem segurança, sem ninguém da produção. Aquilo não era normal. Ele nunca fazia isso. A cidade era cercada por uma estrada deserta que levava até uma zona rural. Alguns falaram que viram ele indo nessa direção, mas ninguém teve coragem de ir atrás. Eu mesmo pensei em seguir, mas confesso, algo dentro de mim me segurou. Um medo irracional, uma sensação de que, se eu fosse, não ia gostar do que veria. Ficamos todos no hotel, esperando alguma notícia. As horas foram passando e o clima era de inquietação. Parecia que o tempo tinha parado. Todo mundo evitava falar sobre o sumiço, como se um peso invisível estivesse sufocando o ambiente. Eu andava de um lado para o outro no saguão do hotel, suando frio, com o celular na mão, ligando para ele a cada meia hora, sempre caixa postal. Lá pelas 5 da manhã, ele apareceu.
Entrou no hotel como se nada tivesse acontecido. Estava sozinho, com o capuz ainda cobrindo a cabeça. O segurança que viu disse que ele estava com o olhar fixo, andando firme, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Eu vi quando ele passou por mim no corredor. E nunca vou esquecer dos olhos dele naquela hora. Não era o mesmo olhar. Sabe quando a pessoa está vazia ou cheia demais? Eu não sei explicar, mas era um brilho estranho, um jeito frio, confiante demais, como se ele tivesse feito algo importante. Quando eu tentei falar com ele, ele só balançou a cabeça e disse: "Depois a gente conversa, Marcelo, vai descansar." Ele foi para o quarto dele e não saiu o resto do dia. E a gente? Todo mundo comentando, mas sempre em voz baixa, como se falar alto fosse chamar alguma coisa ruim. A impressão era que a gente tinha um elefante invisível no meio do hotel e ninguém queria encarar. No dia seguinte, ele apareceu para o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Brincou com o pessoal, elogiou a comida, sorriu, mas eu sabia que algo tinha mudado. Ele estava diferente. O jeito de andar, de falar, até o tom da voz, parecia mais firme, mais decidido. Era como se a insegurança de antes tivesse evaporado de uma hora para outra. Depois daquela noite, as coisas começaram a acontecer rápido demais. Produtores que nunca davam bola pra gente começaram a ligar, oferecendo contratos. Convites de programas famosos surgiam do nada. E o mais louco, as músicas que ele já tinha gravado há meses e que ninguém dava atenção começaram a bombar. Eu lembro que uma música específica explodiu de uma forma que parecia mágica. Um vídeo de um torcedor dançando a música viralizou nas redes e no dia seguinte a faixa já estava em todas as rádios do Brasil. Eu pensava, caramba, mas do nada assim? Era bom demais para ser verdade. Mas no fundo, uma voz sussurrava dentro de mim que aquilo tinha um preço. A equipe toda ficou eufórica. O cantor estava no topo e quem estava junto com ele também estava ganhando dinheiro, fama, prestígio. Eu também. Mas o que ninguém queria admitir era que o clima ao redor dele tinha mudado. Era pesado. Eu não sei se era espiritual, psicológico, mas não era mais o mesmo. E o mais estranho, ele nunca se mostrava surpreso com o sucesso. Era como se já soubesse que tudo aquilo ia acontecer. Quando alguém dizia, "Você viu que tá bombando?", ele só sorria de canto como quem diz, "Eu já sabia." E isso me incomodava profundamente. Em uma noite, eu tentei tocar no assunto, no meio de uma conversa descontraída. Perguntei meio de brincadeira, "O que você fez naquela noite lá, hein? Fez um acordo com alguma força aí?" Ele me encarou sério, por um instante longo demais, e depois deu uma risada seca. "Você não ia querer saber, Marcelo." Aquilo me gelou a espinha. A partir dali, eu nunca mais vi ele da mesma forma. O sucesso continuava crescendo, os contratos aumentavam, as parcerias com artistas famosos pipocavam. Mas eu comecei a perceber que ele não era mais um artista comum. Era como se alguém tivesse colocado a mão sobre ele e conduzisse tudo. Aos poucos, outras pessoas da equipe começaram a sentir o mesmo. Alguns começaram a pedir para sair, alegando cansaço, família, saúde. Mas no fundo, eu sabia que era medo. Ninguém queria dizer em voz alta, mas todos sentiam que estávamos envolvidos em algo que a gente não entendia. Eu comecei a ficar inquieto. Não conseguia dormir direito. As imagens daquela noite do desaparecimento não saíam da minha cabeça. O que ele tinha feito? Com quem ele tinha falado naquela estrada deserta? Eu não sabia, mas algo me dizia que se eu insistisse em descobrir, não ia gostar da resposta. Na minha mente, aquele lugar, aquela estrada deserta, era o portal, o lugar onde tudo tinha começado. E eu já estava fundo demais para simplesmente ignorar. O medo começou a fazer morada em mim. Eu via o sucesso, via o dinheiro, via o glamour, mas também via a sombra crescendo atrás de tudo isso.
e mestre. Foi aí que eu comecei a perceber que minha alma estava em perigo. E eu nem sabia o tamanho disso ainda. Depois daquela noite na cidade pequena, quando ele voltou diferente, as coisas realmente começaram a sair do controle, mas não no sentido ruim para o sucesso. Pelo contrário, a carreira do cantor deslanchou como um foguete. A gente pisava num palco e o público parecia já saber todas as músicas, mesmo aquelas que não tinham sido lançadas oficialmente. Era como se as pessoas fossem atraídas por ele, por algo que nem elas sabiam explicar. Mas por trás do brilho, as coisas começaram a ficar estranhas. Estranhas de um jeito que eu nunca tinha vivido antes. O primeiro sinal veio em um show de médio porte, numa capital do Nordeste. Durante a passagem de som, os microfones começaram a falhar do nada. Não era comum, ainda mais porque nossa equipe era experiente. Eu fui até a mesa de som para tentar entender, e o técnico jurava que o equipamento estava perfeito. Mas toda vez que o cantor pegava o microfone, o som sumia. Quando ele largava, o som voltava ao normal. Aquilo me deixou incomodado. Eu não falei nada, claro, só comentei por alto. Será que o microfone está com problema? O técnico ficou nervoso e disse que testou todos. Eu achei estranho, mas segui o dia. Só que na hora do show, adivinha? Nada deu errado. As luzes perfeitas, o som cristalino, o público extasiado. Era como se nada tivesse acontecido. Mas o técnico de som veio me procurar depois e disse: Marcelo, quando ele canta, eu sinto um peso no peito. Não sei explicar. Outro episódio foi em um hotel. Eu acordei de madrugada com um barulho estranho no corredor. Eram passos lentos, como se alguém descalço estivesse andando. Eu achei que era algum bêbado da equipe. Levantei para espiar pelo olho mágico. E o corredor estava vazio. Mas os passos continuavam. E pior, parecia que passavam bem na porta do meu quarto. Eu fiquei paralisado, sem coragem de abrir. E ali, eu juro que ouvi alguém sussurrar meu nome, bem baixinho no meio do silêncio. Na manhã seguinte, eu estava acabado, sem dormir, e um dos músicos me contou que também ouviu coisas naquela madrugada. Ele disse que sonhou com uma figura alta, de chapéu largo, parada no corredor, olhando para a porta do quarto dele. Eu não contei nada do que vivi, mas por dentro eu sabia. Não era coincidência. Cada cidade, cada hotel, cada palco parecia carregar um peso que antes não existia. O ambiente ficava pesado, a equipe andava mais calada, os sorrisos eram forçados. O único que parecia à vontade era o cantor. Ele estava sempre tranquilo, confiante, como se nada pudesse atingi-lo. E isso me deixava ainda mais inquieto. Comecei a perceber que ele se isolava muito antes dos shows. Se trancava no camarim por horas, não deixava ninguém entrar. Eu tentava justificar para mim mesmo. Ele deve estar concentrando, meditando, sei lá. Mas algumas vezes eu passava pela porta e ouvia ele murmurando, conversando com alguém. Só que não tinha ninguém lá dentro. Teve uma vez que eu encostei o ouvido na porta e ouvi claramente ele dizer: Sim, eu cumpri minha parte, agora cumpra a sua. Minha espinha gelou na hora. Eu me afastei rápido, com medo dele perceber. Mas aquilo não saiu mais da minha cabeça. Eu sabia que ele não estava falando com ninguém da equipe. E não era só isso. O olhar dele. Às vezes, no meio do show, ele parava por um segundo e encarava o nada, como se visse alguém no fundo do palco. Depois voltava a cantar como se nada tivesse acontecido. Eu tentava não ligar, mas era impossível. Um dos músicos, o guitarrista, chegou para mim um dia e disse: Marcelo, você já reparou que tem algo que ronda ele? Eu sinto no palco. Parece que tem alguém ali com a gente. Eu quis rir, dizer que era paranoia, mas minha garganta travou, porque eu também sentia. Outro episódio marcante foi durante uma viagem de ônibus entre uma cidade e outra. Estava todo mundo dormindo, o motorista concentrado na estrada, quando o ônibus deu uma freada brusca. Todo mundo acordou assustado, o motorista suando frio.
Ele jurava que viu um homem parado no meio da estrada, do nada, olhando para o ônibus. Quando fomos olhar, não tinha ninguém. O motorista ficou tão abalado que precisou parar para respirar. E eu pensei na hora, E se foi o mesmo homem da estrada daquela noite que o cantor sumiu? Eu não falei nada, mas por dentro o medo crescia. Era como se uma presença estivesse acompanhando a gente, de cidade em cidade, de hotel em hotel. Eu comecei a ter pesadelos frequentes, sempre com corredores escuros, com sombras que me chamavam pelo nome. Acordava suando, com o coração disparado. Em alguns sonhos eu via o cantor de costas falando com alguém que eu não conseguia enxergar. E ele sempre dizia: "Eu já paguei. Agora é com você." Com o tempo, meu corpo começou a sentir. Eu vivia cansado, pesado, como se um saco de pedras estivesse sobre minhas costas. Eu não tinha vontade de nada, só de dormir, mas o sono nunca era reparador. Minha saúde começou a dar sinais de desgaste e eu sabia que não era só físico. Tinha algo espiritual acontecendo comigo. Mesmo assim, eu não saía. Eu continuava ali, trabalhando, fingindo que estava tudo bem. O dinheiro, o status, tudo isso me mantinha preso. Mas eu sabia que tinha algo me puxando para um buraco. Eu só não sabia o que era ou como sair. O clima entre a equipe piorava. Ninguém falava abertamente, mas os olhares, os cochichos, tudo indicava que todos sentiam o mesmo. A presença invisível que nos rodeava. O cantor continuava firme, confiante, no topo, mas cada vez mais distante, frio, como se tivesse deixado algo dele pelo caminho. Eu comecei a evitar ficar sozinho. Andava sempre acompanhado, puxava conversa com qualquer um só para não sentir aquele peso. Mas mesmo no meio de todos, o medo não ia embora. Eu sentia que a qualquer momento alguma coisa ia acontecer. E eu não sabia se ia sobreviver para contar. Foi aí que eu percebi. Eu precisava de ajuda. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E principalmente, eu precisava salvar a minha alma. Porque eu tinha certeza, aquilo não era normal. Não era só psicológico. Eu estava lidando com algo do inferno. A gota d'água para mim foi um episódio que eu nunca mais esqueci. A gente estava numa cidade grande dessa vez, num show lotado, milhares de pessoas gritando, pulando, se acabando de cantar junto com o cantor. Por fora, tudo perfeito. Mas por dentro, eu já não conseguia mais fingir que estava tudo normal. Eu observava tudo, cada detalhe, cada canto do palco. Eu queria entender, queria enxergar o que eu sentia, mas que não via. E foi naquela noite que eu finalmente vi algo, que até hoje me dá pesadelos. Antes do show começar, eu fui levar o cronograma no camarim. Quando cheguei perto, ouvi de novo aquela voz abafada. Ele estava falando com alguém. Só que o tom era diferente daquela vez. Não era conversa amistosa. Parecia discussão, ou talvez negociação. Eu colei o ouvido na porta e consegui ouvir ele dizendo: "Você prometeu, eu cumpri minha parte. Não vou entregar mais nada até você cumprir." Minha garganta secou. Eu afastei na hora, com medo dele abrir a porta de repente. Fiquei paralisado ali por alguns segundos, tentando decidir se batia ou se fingia que nem cheguei. Antes que eu tomasse coragem, o barulho cessou. De repente, silêncio total lá dentro. Eu não ouvia mais nada, nem passos, nem respiração. Foi aí que a porta abriu de supetão. Ele estava lá, parado na minha frente com o rosto sereno, mas os olhos... os olhos dele não eram normais. Pareciam mais escuros, mais fundos. Eu gaguejei. Eu vim trazer o cronograma. Ele sorriu de canto e disse: "Você ouviu, né?" Eu não consegui responder. Só balancei a cabeça, negando. Ele pegou o papel da minha mão, me deu um tapinha no ombro e disse: "Não se preocupa, Marcelo.
Tem coisa que você não quer saber. Eu saí dali com as pernas bambas. Fui direto para o canto do palco, tentando respirar, tentando convencer a mim mesmo que era só estresse, que eu tinha ouvido errado. Mas eu sabia que não. Eu sabia o que eu ouvi. E aquilo só confirmou o que eu já desconfiava. Ele estava envolvido com alguma coisa pesada. Durante o show eu fiquei no backstage, observando. Cada música que ele cantava, o público parecia em transe. As pessoas choravam, pulavam, gritavam, como se estivessem sendo conduzidas por uma força invisível. Eu olhava em volta e sentia que não estava sozinho. Mesmo no meio da multidão, eu sentia uma presença, um peso que apertava meu peito, como se algo me observasse de algum canto escuro do palco. No meio do show, teve um momento em que as luzes apagaram por um segundo. Quando acenderam de novo, eu juro que vi uma sombra atrás dele. Não era de ninguém da equipe, não era reflexo. Era uma figura alta, de forma indefinida, parada ali, atrás dele, como se estivesse acompanhando cada passo. Eu pisquei, olhei de novo. Não estava mais lá, mas o frio na minha espinha não foi embora. Depois do show, eu tentei comentar com um dos músicos, mas ele me cortou. Marcelo, não fala disso, deixa isso quieto. Eu insisti. Mas você viu? E ele, com o rosto sério, respondeu. Todo mundo viu, só que ninguém quer falar, porque quem fala, atrai. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu percebi que o medo não era só meu. Todos sentiam, mas preferiam o silêncio. Eu comecei a ter medo de dormir. As noites ficaram longas demais. Eu deitava, apagava a luz, e bastava fechar os olhos para ouvir sussurros, risadas baixas, passos no quarto. Eu acordava no meio da noite suando, com o coração disparado, jurando que alguém estava ali. Mas quando acendia a luz, o quarto estava vazio. Pelo menos aos olhos. Certa noite eu sonhei com ele, o cantor. No sonho, ele estava sentado numa cadeira, no meio de um campo vazio, escuro. Na frente dele, uma figura encapuzada que eu não conseguia ver o rosto. Eles conversavam, mas eu não ouvia as palavras. Só via o cantor entregando algo, parecia um pedaço de papel ou uma caixa. E a figura ria. Uma risada grossa, sombria, que ecoava dentro da minha cabeça. Acordei gritando. Quando olhei para o meu braço, tinha marcas vermelhas, como se alguém tivesse apertado meu pulso durante o sono. Eu fiquei em choque. Aquilo não podia ser coincidência. Eu sabia que não era sonho normal. Eu sabia que alguma coisa tinha tocado em mim. No café da manhã, no hotel, o cantor passou por mim e disse com um sorriso estranho: "Dormiu bem, Marcelo?" Aquilo me travou. Como ele sabia? Ou ele sabia mesmo? Ou era só provocação? Eu não sei. Só sei que naquele dia eu comecei a sentir que minha alma estava mesmo em perigo. Passei a evitar o cantor. Eu só falava o essencial. Eu desviava o olhar. Evitava ficar sozinho com ele. A equipe começou a perceber. Um dos técnicos chegou a comentar: "Tá com medo, né?" Eu neguei, claro. Mas ele me olhou sério e disse: "Eu também tô. Só não posso sair agora." Cada show era um fardo. Eu não conseguia mais sentir alegria pelo sucesso. O dinheiro já não importava. Eu estava afundado num ambiente onde o sucesso tinha cheiro de enxofre, um peso que ninguém via, mas que a gente carregava nos ombros. E o pior, parecia que ele sabia disso, que ele gostava de ver a gente temendo. Até que um dia eu decidi que precisava entender aquilo, precisava de ajuda. Foi quando eu procurei um pastor, perto de um hotel em outra cidade. Eu contei só parte do que estava vivendo, com medo de parecer louco. O pastor me ouviu em silêncio, depois colocou a mão no meu ombro e disse: "Você está em território do inimigo, meu irmão. Você precisa sair enquanto ainda pode." Eu saí dali pensativo. O pastor me orientou a orar, a pedir proteção, a buscar a Deus. Mas eu me sentia fraco, sujo, como se uma corrente invisível me prendesse ali. E pior, eu sentia que, se eu tentasse sair, algo ia me impedir. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia: ou você sai agora, ou nunca mais vai sair.
E eu comecei a planejar. Eu precisava escapar daquela vida antes que minha alma fosse completamente sugada. Antes que eu me tornasse mais um boneco daquele ambiente sombrio. Eu não sabia como nem quando, mas eu sabia que eu estava marcando a minha fuga. Eu só precisava ter coragem e Deus. Porque só Ele podia me livrar daquilo que eu não conseguia mais explicar. Foi então que aconteceu um dos momentos mais estranhos e perturbadores de toda aquela história. Eu lembro como se fosse hoje. Estávamos num hotel luxuoso, num bairro nobre de uma capital grande, porque o cantor ia participar de um programa de televisão nacional. Aquele era um momento importante para a carreira dele, um divisor de águas. Todo mundo da equipe estava eufórico, ansioso, mas eu senti um peso no peito que me deixava sufocado. Naquela tarde, antes de irmos para a gravação, eu fui até o quarto dele para confirmar o horário da saída. Quando cheguei perto da porta, eu senti o mesmo frio que já tinha sentido outras vezes. Um arrepio que começava na nuca e descia até a lombar. O corredor estava silencioso, só o som abafado do ar-condicionado. Mas eu ouvia vozes, como um diálogo abafado vindo lá de dentro. Eu não sei o que me deu, mas eu aproximei a orelha da porta. E foi quando eu percebi que ele estava falando em uma língua que eu não conhecia. Não era inglês, nem espanhol, nem nada que eu pudesse identificar. Era um som gutural, pesado, quase animalesco. A voz dele ficava grave, como se fosse outra pessoa falando. Meu corpo travou. Eu não conseguia sair dali. Eu fiquei paralisado, com o ouvido colado na porta, ouvindo aquele murmúrio sombrio. Até que, de repente, outra voz respondeu. Uma voz grossa, cavernosa, que eu ouvi nitidamente, mas que era impossível de ser humana. Está feito, a voz disse. O preço será cobrado em breve. Eu recuei num pulo, quase caindo para trás. Olhei para os lados, o corredor continuava vazio, iluminado pela luz amarelada e fraca das lâmpadas. Eu respirei fundo, tentando processar aquilo. Mas antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu de repente. Ele apareceu com o rosto sereno, tranquilo. Mas os olhos dele pareciam negros. Não havia brilho, não havia cor. Eu juro que vi isso por um instante. Ele sorriu de leve. Ah, Marcelo, sempre curioso, né? E saiu andando pelo corredor como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, suando frio, o coração acelerado. Eu pensei em desistir de tudo, ali mesmo. Queria largar tudo e sumir, mas eu não consegui. Algo me prendia. Talvez o medo, talvez o dinheiro, talvez um pouco dos dois. Quando voltei para o meu quarto, eu tremia. Eu sabia que tinha ouvido algo do outro lado. Eu sabia que não era imaginação. E foi quando eu vi, no chão do meu quarto, bem ao lado da cama, tinha um símbolo desenhado, algo riscado no carpete, como se tivesse sido queimado ou desenhado com alguma substância escura. Eu me ajoelhei para olhar mais de perto. Era um círculo com inscrições estranhas, símbolos que eu nunca tinha visto. Eu passei o dedo e senti que era seco, como se estivesse ali há muito tempo. Mas eu sabia que não estava ali no dia anterior. O que era aquilo? Um aviso? Um recado? Uma marca? Eu não consegui dormir naquela noite. Cada vez que eu fechava os olhos, eu ouvia aquela voz grave dizendo: o preço será cobrado em breve. Eu sabia que aquilo não era só com o cantor. Eu sabia que eu também estava envolvido, que eu também estava sendo marcado. No dia seguinte, no café, ele me olhou de longe e sorriu. Mas era um sorriso de quem sabe que você está encurralado. Eu não comi nada. Minha boca estava seca, meu estômago revirava. E o pior, eu sentia que ele sabia do símbolo no meu quarto, como se ele tivesse colocado aquilo ali. Ou pior, como se ele tivesse mandado alguém ou algo para fazer isso. Eu tentei pedir outro quarto, inventei que o carpete estava manchado. O hotel até trocou, mas eu sabia que não era a mancha que me incomodava. Era o que tinha ficado ali. O peso, a sensação de ser observado. Eu já não tinha paz, nem acordado, nem dormindo. Eu comecei a orar baixinho.
Eu nem era um homem de fé naquela época, mas eu lembrava das orações da minha mãe. Comecei a pedir: Deus, me protege. Eu não sei o que está acontecendo, mas me ajuda. Eu tô com medo. Eu dormia com a luz acesa, com a Bíblia que eu comprei numa banca de revista jogada ao lado da cama, como se isso fosse me proteger. As coisas pioraram quando um dos técnicos da equipe pediu demissão de forma repentina. Ele não quis explicar muito, só disse: eu não aguento mais. Tem coisa errada nisso tudo. Eu prefiro perder dinheiro do que perder minha alma. Aquilo bateu forte em mim. Era como se ele tivesse falado o que eu sentia, mas não tinha coragem de admitir. O ambiente ficou pesado. A cada show, a cada viagem, o medo crescia. Eu comecei a notar que outras pessoas também estavam assustadas, mas ninguém falava diretamente. Um olhava para o outro, mas bastava um encarar por muito tempo e logo desviavam o olhar. O medo era coletivo, mas silencioso. Foi então que eu decidi: eu precisava sair. Eu precisava fugir dali antes que fosse tarde, mas eu não sabia como. Eu estava preso. O dinheiro, o conforto, a rotina, tudo isso era uma corrente invisível que me segurava. E eu sabia que, se eu não tivesse ajuda espiritual, eu não ia conseguir sair sozinho. Na primeira oportunidade que tive, eu procurei uma igreja. Era um templo pequeno, de esquina, simples. Eu entrei, me sentei no fundo e só chorei. Eu não sabia nem o que pedir. Só chorava, pedindo ajuda, pedindo socorro. O pastor me viu e veio até mim. Me perguntou o que estava acontecendo. Eu não consegui contar tudo, só disse: eu tô com medo. Medo de perder minha alma. O pastor orou por mim ali mesmo. E naquela oração, ele falou coisas que me arrepiaram. Ele disse: Deus me mostra que você está cercado de escuridão, mas Ele quer te tirar de lá. Você precisa decidir. Eu chorei mais ainda, porque era exatamente isso que eu sentia. A partir daquele dia, eu prometi a mim mesmo que ia sair. Que ia abandonar tudo, mesmo que isso significasse começar do zero. Porque eu sabia que se eu continuasse, o preço não ia ser pago só pelo cantor. Eu também ia pagar, e minha alma não tinha preço. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas eu sabia. Minha fuga já tinha começado. Eu só precisava de coragem e de Deus do meu lado. Porque sozinho, eu não ia aguentar. A partir daquele dia na igreja, algo dentro de mim começou a despertar. Mas ao mesmo tempo, o peso espiritual sobre minha vida parecia ter aumentado. Era como se, ao buscar ajuda, eu tivesse cutucado um vespeiro invisível. As noites ficaram ainda mais perturbadoras. Eu acordava no meio da madrugada com o corpo suado, o coração disparado e uma certeza: eu não estava sozinho no quarto. Eu tinha certeza de que alguém ou alguma coisa me observava das sombras. Numa dessas madrugadas, eu acordei completamente paralisado. Eu estava consciente, mas não conseguia mexer um músculo sequer. O quarto estava gelado, mesmo com o ar-condicionado desligado. Eu ouvia passos pesados se aproximando da cama, passos lentos, como se quem estivesse caminhando ali soubesse que eu não podia reagir. Eu queria gritar, mas minha boca não abria. O desespero tomava conta. De repente, senti o colchão afundar ao meu lado, como se alguém tivesse sentado ali. Então eu senti uma respiração quente no meu ouvido, lenta, pesada, e uma voz grave, rouca, sussurrou: você não devia ter procurado ajuda. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu ouvi essas palavras. Meu corpo todo gelou. Eu só conseguia chorar por dentro porque fisicamente eu estava travado. Eu não sei quanto tempo aquilo durou, mas de repente eu consegui me mexer. Levantei num pulo, acendi todas as luzes, procurei pelo quarto inteiro, mas claro, não havia ninguém. A sensação, no entanto, continuava ali. O quarto tinha um cheiro estranho, algo como mofo misturado com enxofre. Eu abria as janelas, mas o cheiro não passava.
Depois disso, eu passei a dormir com a Bíblia aberta ao lado do travesseiro e o rádio ligado numa estação evangélica que tocava louvores. Era a única coisa que me dava um pouco de paz. Mas mesmo assim, o medo não ia embora. Eu estava cercado. Eu sentia isso o tempo todo. O cantor, por outro lado, parecia cada vez mais distante, mais frio, mais vazio. Ele não era mais o cara que eu conheci no início da carreira. Quando ele olhava para mim, parecia olhar através de mim, como se visse outra coisa ou outra pessoa. Eu desviava o olhar, fingia estar ocupado, mas por dentro eu tremia. Em um dos shows seguintes, eu estava no backstage quando vi uma cena que me marcou. No meio da apresentação, quando as luzes piscaram rapidamente, coisa que a equipe nunca conseguia explicar. Eu vi, por um segundo, uma sombra enorme projetada no palco, mas não tinha ninguém para causar aquela sombra. Era uma figura disforme, alta, com chifres, ou pelo menos era o que eu achei ter visto. Quando as luzes estabilizaram, sumiu. Eu comentei com um dos técnicos. Ele ficou pálido, desviou o olhar e disse: "Você viu também, né?" Eu achei que era só coisa da minha cabeça. Ali eu percebi que não era só eu. Todos viam, todos sentiam, mas ninguém tinha coragem de falar. Era um pacto de silêncio, porque o medo era maior que a curiosidade. A partir daquele dia, o próprio público começou a relatar coisas estranhas. Fãs comentavam nas redes que viam vultos no palco, que sentiam arrepios inexplicáveis nos shows, que tinham pesadelos depois de assistir. Isso começou a me deixar cada vez mais certo de que o que estava acontecendo era espiritual. Não era só psicológico. Num hotel, numa madrugada, eu fui acordado pelo telefone do quarto tocando. Eu atendi e não ouvi nada, só um chiado, um sussurro incompreensível. Quando eu disse "alô", uma voz murmurou: "Acordado, sempre acordado", e desligou. Eu gelei. Liguei para a recepção, mas disseram que ninguém tinha feito ligação para o meu quarto. Eu comecei a ficar doente. Meu corpo não respondia mais direito. Eu sentia dores nas costas, no pescoço, como se eu tivesse apanhado durante a noite. Fui ao médico, fiz exames e não deu nada. Estresse foi o diagnóstico. Mas eu sabia que não era só isso. Eu sabia que tinha uma guerra invisível acontecendo. Os pesadelos pioraram. Eu sonhava sempre com uma estrada deserta à noite, iluminada apenas pela luz da lua. E no meio da estrada, o cantor, parado, de frente para uma figura encapuzada. E toda vez que eu tentava me aproximar para ouvir o que diziam, eu acordava com o peito doendo, como se alguém tivesse me socado. Uma vez, eu acordei com o som do chuveiro ligado no banheiro do quarto. Eu levantei assustado, peguei qualquer coisa que servisse de arma, fui até lá e o chuveiro estava ligado sozinho. Ninguém lá. E no espelho, embaçado pelo vapor, tinha algo escrito. Não dava para entender direito, mas parecia um símbolo ou um desenho. Eu não tive coragem de tocar. Eu passei a dormir com a televisão ligada, a Bíblia aberta e orando. Era a única forma de tentar ter algum descanso. Mas mesmo assim, eu sabia que estava sendo vigiado. Eu sentia olhos invisíveis me seguindo em cada cidade, cada hotel, cada show. O cantor nunca mencionava nada. Nunca. Ele só sorria, como quem sabia o que eu estava passando, e se divertia com o meu medo. Eu não tinha dúvida de que ele sabia o que estava acontecendo comigo. E de alguma forma, ele sabia que eu ia tentar sair. Mas parecia certo de que eu não conseguiria. Foi aí que eu decidi. Eu não ia durar mais muito tempo daquele jeito. Eu ia enlouquecer, adoecer, ou pior, morrer. Eu precisava sair, mas eu sabia que para sair eu tinha que buscar proteção. Eu tinha que voltar para Deus de verdade, porque eu estava enfrentando algo que não era desse mundo. E foi quando eu decidi procurar o pastor de novo. Eu precisava de ajuda, eu precisava ser liberto. E dentro de mim a certeza crescia. O pacto do cantor não era só dele. Todos ao redor pagavam o preço. E eu estava na lista.
Eu lembro que foi numa tarde nublada, num hotel de beira de estrada, que eu tomei coragem e voltei àquela igrejinha simples onde o pastor tinha orado por mim da primeira vez. Eu nem sabia se ele estaria lá, mas eu precisava tentar. Eu estava no meu limite. Não era mais só o medo, era um desespero profundo, como se eu estivesse sendo puxado por um abismo invisível, cada vez mais perto de um fim que eu não queria conhecer. Quando eu cheguei na igreja, o pastor estava lá sentado no púlpito lendo a Bíblia. Eu entrei devagar, sentindo um frio estranho na barriga, como se algo tentasse me impedir de estar ali. Eu mal pisei dentro e minhas pernas ficaram bambas. O pastor me olhou e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: "Eu sabia que você ia voltar, filho. Deus me avisou que sua alma estava sendo caçada." Essas palavras me desmontaram. Eu comecei a chorar ali mesmo, feito criança. Eu não sabia nem o que falar. Só chorava e balançava a cabeça, sentindo um alívio estranho por estar ali, mas também um medo enorme do que aquilo significava. O pastor veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. A oração dele era firme, cheia de autoridade, como se ele estivesse brigando com algo que eu não via. Enquanto ele orava, meu corpo inteiro tremia. Era um frio, um formigamento nas pernas, um peso no peito. Teve um momento em que eu achei que ia desmaiar. Eu sentia como se alguém me puxasse para trás, me afastando dali. Mas o pastor apertou meu ombro e disse: "Você não vai levar ele. Em nome de Jesus, solta agora." Eu caí de joelhos, não conseguia ficar de pé. Era como se o próprio chão tivesse me puxando. O pastor continuou orando, repreendendo, declarando que toda opressão e toda maldição sobre a minha vida seriam quebradas. Eu não sei quanto tempo aquilo durou, mas eu sei que quando terminou, eu estava suado, cansado, como se tivesse lutado uma batalha. Eu olhei para ele e disse com a voz rouca: "Eu não aguento mais, eu não quero mais isso, me ajuda." O pastor sorriu, me ajudou a levantar e disse: "Você já deu o primeiro passo, agora é se apegar a Deus, porque eles vão tentar te puxar de volta." Eu sabia que ele estava falando sério. Eu sabia que o inferno não ia me largar fácil. Saí dali com uma paz estranha, mas ao mesmo tempo com medo do que viria. No caminho de volta para o hotel, eu sentia o peso do olhar de algo que eu não via. Eu sabia que eu tinha mexido no vespeiro. Sabia que o inimigo estava furioso. E eu precisava decidir se eu ia mesmo sair daquele ambiente ou se ia continuar fingindo que não era comigo. Naquela noite, eu tomei coragem e decidi pedir demissão. Eu não ia esperar o próximo show. Eu não ia esperar o próximo ataque. Eu precisava sair antes que minha alma fosse o próximo pagamento daquele pacto. Fui até o quarto do cantor, bati na porta. Ele abriu, com o sorriso de sempre, como se já soubesse o que eu ia dizer. "Vai sair, né?" ele perguntou, antes mesmo de eu abrir a boca. Eu congelei. Como ele sabia? Eu hesitei, mas respondi: "Vou, eu não aguento mais." Ele me olhou fixo, com aquele olhar escuro, sem brilho, e disse: "Eu sabia que você era fraco. Não aguenta o peso. Tudo bem. Vai lá, Marcelo. Vai com Deus. Se ele ainda estiver aí." Eu senti um arrepio na espinha. Eu queria responder, queria confrontar, mas minha garganta travou. Eu só virei as costas e saí. Eu sabia que se eu ficasse mais um minuto ali, algo ruim ia acontecer. Era um instinto, um grito dentro da alma. "Corre!" Fui para o meu quarto, arrumei minhas coisas correndo, sem olhar para os cantos, sem apagar as luzes. Eu queria sair dali o mais rápido possível. Chamei um táxi e pedi para me levar para a rodoviária. Eu precisava ir para casa. Eu precisava me afastar de tudo aquilo. No caminho, dentro do carro, o taxista perguntou: "O senhor está bem? Está muito pálido." Eu dei um sorriso sem graça e respondi: "Tô saindo de um pesadelo, amigo, e espero que eu acorde logo." Eu não sabia se ele entendeu, mas eu sabia o que significava. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no quarto, trancar a porta, me ajoelhar e orar.
Eu não sabia orar bonito, não tinha palavras rebuscadas. Eu só chorava e dizia: Deus, me ajuda, eu não quero mais isso, eu quero a tua paz. E naquela madrugada eu dormi pela primeira vez em meses sem pesadelo. Os dias seguintes foram difíceis. Eu acordava assustado, achando que ia ouvir vozes, sentir presenças, mas aos poucos aquilo foi diminuindo. Eu me aproximei da igreja, comecei a buscar a Deus de verdade, a ler a Bíblia, a entender o que era aquilo tudo que eu tinha vivido. Era um peso que não era só psicológico, era espiritual. Eu estava debaixo de uma maldição que não era minha, mas que eu carregava por estar perto demais do inferno. Eu nunca mais tive contato com o cantor. Nunca mais. Ele continua famoso, fazendo sucesso nas capas de revistas, na televisão. O rosto dele está lá, sorrindo. Mas eu sei o que tem por trás daquele sorriso. Eu sei o preço que ele paga. E sei que, mais cedo ou mais tarde, a cobrança vem. E eu continuo buscando a Deus. Eu sei que escapei por pouco. Eu sei que foi misericórdia. Porque se eu tivesse demorado mais um pouco, eu não estaria mais aqui para contar essa história. Eu estaria morto, ou pior, perdido para sempre. Hoje eu entendo o que o pastor me disse. Quando você se envolve com as trevas, o preço nunca é só de quem faz o pacto. Quem está por perto, paga também. Por isso, eu deixo aqui meu alerta. Não se iluda com o brilho do sucesso, porque por trás das luzes existem sombras que você não quer conhecer. Quando eu finalmente consegui me afastar daquela vida, eu achei que o tormento ia acabar de vez. Mas a verdade é que o medo não some de uma hora para outra. Mesmo longe dos palcos, longe da equipe, eu ainda acordava no meio da noite com a sensação de que algo me observava no escuro. Durante semanas, eu não consegui dormir direito. Qualquer barulho mais forte, qualquer sombra fora do lugar, eu já ficava em alerta. Mas o que mais me inquietava era saber que ele, o cantor, continuava lá. Continuava fazendo sucesso, gravando músicas novas, viajando o mundo, aparecendo nos programas de TV, recebendo prêmios. De vez em quando, eu via o rosto dele estampado em alguma revista ou na televisão, e aquele sorriso não era mais o mesmo. Tinha um vazio ali, um olhar que eu sabia reconhecer. Eu já tinha visto de perto. Algumas pessoas que ficaram na equipe ainda tentaram manter contato comigo. Comentavam por cima, sem entrar em detalhes. Um dos técnicos de som, que ainda estava com ele, me mandou uma mensagem um dia. Marcelo, você fez bem de sair. As coisas por aqui estão pesadas demais. Teve gente da equipe que adoeceu do nada, outros passaram por acidentes inexplicáveis. Quando eu li aquilo, minhas mãos suaram. Eu sabia que o preço estava sendo cobrado. Outra pessoa que me procurou foi um dos músicos que tinha saído pouco depois de mim. Ele me contou que, certa vez, acordou com o quarto de hotel completamente gelado e viu uma sombra parada na porta, só observando. Quando ele acendeu a luz, a sombra desapareceu. Mas o medo ficou. Ele não aguentou e pediu para sair da banda logo depois. Com o tempo, os rumores começaram a se espalhar. Gente da indústria musical falava por baixo sobre o pacto do cantor. Alguns davam risada, chamavam de superstição. Mas quem tinha trabalhado de perto, sabia que tinha algo ali. Um segredo sombrio que ninguém tinha coragem de tocar. Eu, mesmo afastado, sentia o peso espiritual por muito tempo. Eu me apegava a Deus, ia aos cultos, orava, lia a Bíblia, mas de vez em quando ainda sonhava com Ele. Sonhava que Ele me chamava de volta, que me oferecia dinheiro, sucesso, dizendo que eu não precisava ter medo. Em todos esses sonhos, Ele aparecia cercado por sombras. Eu acordava sempre suando, com o coração disparado. Aos poucos, as coisas foram melhorando. A oração foi me fortalecendo, minha fé foi crescendo. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Eu sabia que tinha tocado em algo muito perigoso. Algo que não era brincadeira.
E eu sabia que se eu um dia quisesse voltar, as portas estariam abertas. Mas não era o tipo de porta que eu queria atravessar de novo. Teve um episódio que me marcou mesmo depois de tudo. Eu estava assistindo televisão em casa, quando passou uma matéria sobre o cantor. Era um especial sobre a carreira meteórica dele. Eu fiquei observando em silêncio quando a câmera mostrou um show ao vivo e por um breve instante eu juro que vi uma sombra passando pelo palco. Rápida, quase imperceptível, mas eu vi. Eu sei que vi. Meu coração gelou na hora. Eu desliguei a TV e comecei a orar, porque eu entendi que aquilo não ficou lá atrás. Ainda estava com ele. Ainda acompanhava ele. E provavelmente acompanhava cada um que cruzasse o caminho dele. Não demorou muito para eu ouvir que um dos holds que trabalhava com ele morreu num acidente de carro, misterioso. Disseram que ele perdeu o controle do veículo do nada, em plena luz do dia, numa estrada reta. Para mim, não foi acidente, foi cobrança. O preço que o cantor aceitou pagar estava se espalhando. Eu lembro das palavras que ouvi na igreja. O preço será cobrado, sempre é. E eu sabia que era verdade. Ninguém faz acordo com o inferno de graça. Sempre chega a hora da cobrança. E às vezes, não é só quem assinou o pacto que paga. Quem está por perto, quem convive, quem compartilha, paga também. Eu decidi nunca mais ouvir as músicas dele. Nunca mais acompanhar nada sobre ele. Eu cortei todo o laço, todo o vínculo. Porque eu sabia que qualquer conexão, por menor que fosse, era uma brecha para que aquilo voltasse a me atormentar. Eu ouvia de conhecidos que ele estava cada vez mais rico, mais famoso, mas cada vez mais estranho. As entrevistas dele ficaram frias, o sorriso sem alma. As pessoas percebiam que ele tinha mudado, mas ninguém sabia o que realmente tinha acontecido. Eu sabia. Uma coisa que nunca saiu da minha cabeça foi a última frase que ele me disse: "Vai com Deus, se ele ainda estiver aí." Aquilo me acompanhava, me fazia refletir se naquele momento Deus realmente estava comigo. Mas hoje eu sei que estava, porque se não estivesse, eu não teria saído vivo. Eu me apeguei a Deus com todas as forças. Participei de campanhas de oração, jejuei, me fortaleci espiritualmente. Eu sabia que só assim eu ia conseguir ficar de pé. Eu sabia que o mundo espiritual era real, muito mais real do que muita gente imagina. Hoje eu vivo em paz, mas é uma paz vigiada. Eu sei que o inimigo não esquece fácil quem tenta fugir. Eu sei que ele ronda, esperando uma brecha. Por isso, eu não baixo mais a guarda. Eu sei o que vi, o que vivi e o que quase me custou a alma. E sempre que eu vejo alguém admirando muito um famoso, idolatrando, eu fico pensando, será que essa pessoa sabe o que teve que ser entregue para esse sucesso acontecer? Porque eu sei, eu vi de perto, e eu nunca mais quero voltar para aquele mundo. Depois que eu me afastei definitivamente daquele ambiente, eu sabia que precisava fazer mais do que apenas sair fisicamente. Eu precisava cortar os laços espirituais que ainda me prendiam àquela realidade. E foi por isso que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu voltei para Deus de verdade. Não era mais só uma busca por proteção. Era uma entrega completa. Eu não queria só escapar do inferno que me cercava. Eu queria ser liberto por inteiro. Eu comecei a frequentar uma igreja perto da minha casa, uma igreja simples, de bairro. Eu não conhecia ninguém lá, mas eu entrava e sentava no fundo, escutando cada palavra, cada pregação. E cada vez que o pastor falava de libertação, de opressão espiritual, eu sentia como se ele estivesse falando comigo, diretamente para o meu coração. Teve um culto em especial que marcou minha vida. O pastor pregava sobre Isaías 61, sobre o Senhor libertar os cativos e quebrar os grilhões. Eu não aguentei. Eu fui lá na frente, ajoelhei e chorei como uma criança. Eu sentia vergonha, mas era mais forte que eu. Era como se tudo aquilo que me acompanhava há meses
tivesse finalmente vindo à tona. Eu queria ser livre. Eu precisava ser livre. O pastor colocou a mão sobre minha cabeça e orou com tanta autoridade que parecia que o chão tremia. Eu tremia, meu corpo todo estremecia. Eu sentia um peso saindo de mim, um peso que eu nem sabia que carregava. Quando ele terminou a oração, ele me olhou e disse: "Você esteve cercado pela morte, mas Deus preservou tua vida porque tem um propósito com você." Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Eu comecei a buscar mais, a orar em casa, a ler a Bíblia, a jejuar. Eu queria me fortalecer, porque no fundo eu sabia que o inferno não ia desistir fácil de mim. Eu sabia que o inimigo ia tentar me puxar de volta, me iludir, me enfraquecer. E eu não podia dar espaço. Durante semanas, mesmo indo à igreja, eu ainda sentia olhares invisíveis, sombras se movendo no canto do meu quarto. Mas cada oração, cada clamor, era como um golpe contra essas presenças. E pouco a pouco, aquilo foi sumindo. Eu sentia Deus tomando o lugar que o medo ocupava antes. Minha mente foi clareando. Eu voltei a dormir melhor, voltei a sorrir de verdade. E principalmente, voltei a sentir paz. Aquela paz que o dinheiro nunca tinha me dado, que o sucesso dos bastidores nunca tinha me proporcionado. Era uma paz que só quem entrega a vida para Deus consegue sentir. Eu fiz questão de me batizar. Foi um marco na minha vida. Quando eu saí da água, parecia que um peso de toneladas tinha sido arrancado das minhas costas. Eu sentia que ali eu tinha renascido, que o Marcelo, que tinha convivido com o inferno, tinha morrido ali, e um novo homem tinha nascido. A partir daí, minha vida começou a andar de verdade. Eu não fiquei rico, não fiquei famoso, mas encontrei um propósito. Comecei a testemunhar discretamente, contar para alguns irmãos na igreja o que eu tinha vivido. Alguns se arrepiavam, outros choravam. Mas todos diziam: "Deus te livrou, irmão. Você foi chamado." Eu comecei a entender que eu podia usar meu passado para alertar outras pessoas. Porque muita gente acha que sucesso, fama e dinheiro são bênçãos automáticas. Mas nem sempre vem de Deus. Tem gente vendendo a alma, entregando vidas em troca de minutos de aplausos. E o preço é alto demais. Eu nunca mais procurei saber do cantor. Eu não quis mais saber. Para mim, ele ficou lá atrás. Mas de vez em quando alguém comenta: "Você viu fulano? Tá mais famoso que nunca." Eu só balanço a cabeça e penso: mas a que custo? Hoje eu sirvo a Deus. Eu faço questão de manter minha vida em oração, em vigilância, porque eu sei que o inimigo ronda. Ele espera um momento de fraqueza, um vacilo, uma brecha. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu conheci o lado sombrio do sucesso e nunca mais quero voltar lá. Sempre que vejo alguém idolatrando um artista, endeusando gente famosa, eu penso: se soubessem o que tem por trás. Não são todos, claro, mas muitos. Muitos venderam a alma. E isso não é metáfora. Eu vi, eu vivi, eu quase paguei com a minha. Hoje minha vida é simples, mas plena. Eu tenho paz. Eu acordo agradecendo, durmo orando. Eu sei que só estou vivo porque Deus teve misericórdia. E se Ele me libertou, é porque Ele tinha um propósito para mim. Um deles é esse: contar o que vivi, para que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Então, se você está ouvindo meu relato, não ache que é só uma história. Isso é real. O mundo espiritual existe, o inferno existe, e o diabo está sempre disposto a fazer negócio com quem está desesperado por fama ou poder. Mas Deus é maior. E Ele liberta quem decide voltar. Por isso, hoje eu digo com todo o meu coração: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Esse versículo é minha âncora, porque eu sei que o mal tentou me levar, mas Deus me resgatou. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque foi Ele que me tirou das sombras e me trouxe para a luz.
Hoje, depois de tudo que vivi, eu olho para trás e percebo o quanto eu estive perto de perder não só minha vida, mas minha alma. E o que me arrepia até hoje não é o dinheiro que eu ganhei ou o sucesso que eu presenciei de perto. É o preço invisível que quase me levou para o fundo do poço. É o que eu senti, o que eu vi e principalmente o que me assombrou por tanto tempo, mesmo depois de ter saído de lá. Eu já ouvi muita gente dizer que essas histórias de pacto com o diabo são invenção, que isso é coisa de gente invejosa, que sucesso é fruto de trabalho duro. Eu concordo que o talento e o esforço são importantes, mas eu vi com meus próprios olhos que o sucesso meteórico, aquele que surge do nada, que cresce de um dia para o outro, nem sempre é limpo, nem sempre é só fruto de dedicação. Eu não posso afirmar o que cada artista faz ou deixa de fazer. Mas o cantor que eu servi, que eu produzi, que eu ajudei a chegar no topo, ele fez um pacto. Eu sei. Eu ouvi, eu vi, eu senti. E o que me arrepia é que mesmo depois de tudo, ele segue lá, rindo, brilhando, aparecendo. Mas por trás dos olhos dele, eu vi o vazio. Eu vi o preço sendo cobrado a cada dia. E o que eu mais quero deixar para você que me ouve agora é um alerta. O sucesso do mundo é enganoso. Ele seduz, encanta, mas esconde um abismo. Tem muita gente que inveja a vida de famosos, que quer estar no lugar deles, que daria tudo por 5 minutos de fama. Mas eu digo, não vale a pena. Nenhum sucesso justifica perder a alma. Nenhuma fama compensa carregar um pacto com as trevas. Hoje eu entendo o que a Bíblia diz. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa frase é um aviso, um grito de alerta para todos nós. Porque o diabo continua oferecendo o mundo, só que ele nunca fala do preço. Ele não fala das noites sem sono, das presenças invisíveis, dos pesadelos, das mortes ao redor. Eu escapei por pouco. E não foi mérito meu, foi misericórdia de Deus. Se eu estou aqui hoje contando essa história, é porque Deus decidiu me dar uma segunda chance, e eu não quero desperdiçar. Por isso, eu falo, não se engane, o mal existe, as trevas existem, e elas estão mais perto do que a gente imagina. Se você sente que está sendo atraído por esse tipo de vida, por esse tipo de sucesso, pare agora, volte-se para Deus, peça direção, porque só Ele pode proteger, só Ele pode guardar, só Ele pode dar uma paz verdadeira. O mundo oferece muita coisa, mas tudo vem com juros, e o diabo cobra caro. Hoje eu prefiro a simplicidade. Prefiro acordar com paz, dormir com o coração leve, saber que minha alma está nas mãos de Deus. Eu não tenho mais medo do escuro, porque a luz de Cristo está comigo. Mas eu sei que se eu vacilar, se eu abrir brecha, o inimigo não perdoa. Então eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena ter tudo aqui e perder tudo na eternidade? Eu aprendi, da pior forma, que não vale. E por isso hoje eu faço questão de dizer, eu sou de Cristo, Ele me livrou, Ele me resgatou, e é a Ele que eu sirvo agora. Eu não sei o que vai ser do cantor que ficou para trás. Eu oro por ele, peço que Deus tenha misericórdia, que um dia ele enxergue e se arrependa. Porque o sucesso dele não vai durar para sempre, e quando acabar, o que vai restar? Que esse testemunho sirva de alerta, de ensino, de reflexão. Que você que me ouviu até aqui entenda, o inferno é real. E o céu também. E a escolha sempre vai ser nossa. Eu escolhi a luz. E você? Se esse relato falou com você, não perca tempo. Busque a Deus, hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus te abençoe. E que a paz que hoje habita em mim também alcance você.